A Páscoa é uma das celebrações mais antigas da história da humanidade, atravessando gerações e culturas por milênios. Mas será que realmente entendemos sua origem e seu significado? Para muitos, a Páscoa é apenas uma tradição, marcada por ovos de chocolate e coelhinhos fofos. No entanto, a verdadeira história por trás dessa data sagrada está repleta de significados profundos e poderosos, que nos conectam diretamente ao plano divino para a humanidade. E se eu te dissesse que a Páscoa vai muito além das comemorações atuais? A verdade é que ela possui uma origem repleta de mistério, promessas e libertação, uma história que remonta à escravidão de um povo, à intervenção divina e à vinda do Messias, que, há mais de 2000 anos, trouxe a verdadeira liberdade para todos nós. Neste vídeo, você vai descobrir a verdadeira origem e o profundo significado da Páscoa, compreendendo como ela se conecta com a fé cristã, com as promessas feitas a Abraão, e como a morte e ressurreição de Jesus cumpriram a antiga promessa de Deus. Mas antes de começarmos, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo impactante como este. A Páscoa, em sua essência, é uma festa judaica que foi estabelecida por Moisés, conforme uma ordem direta de Deus. Mas, para entendê-la completamente, precisamos retroceder no tempo, até o momento em que Deus fez uma promessa a Abraão, seu servo fiel. Aproximadamente 500 anos antes de Moisés, Deus revelou a Abraão que sua descendência passaria 400 anos como estrangeiros, sofrendo escravidão e opressão em uma terra distante. Porém, essa opressão não seria eterna, pois Deus prometeu que um dia libertaria seu povo e faria justiça contra o opressor. O tempo passou, e os descendentes de Abraão, conhecidos como israelitas, chegaram ao Egito em um período de grande fome. José, bisneto de Abraão, havia sido vendido como escravo e, após muitos anos de sofrimento, se tornou governador do Egito. Ele foi fundamental para salvar o Egito e seus próprios familiares da fome, e foi assim que os israelitas se estabeleceram no Egito. Durante um tempo viveram com dignidade, até que, com o passar das gerações, um faraó surgiu que não conhecia a história de José e começou a escravizar os israelitas. Após 400 anos de opressão, Deus levantou Moisés, um homem escolhido para libertar o seu povo. O caminho para essa libertação foi longo e desafiador, e envolveu a manifestação de 10 pragas poderosas que atingiram o Egito. A última praga, no entanto, foi a mais temida de todas, a morte dos primogênitos. E é exatamente esse evento que deu origem à celebração da Páscoa. Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse os umbrais das portas com seu sangue. Quando a morte passasse pelo Egito, todas as casas marcadas com o sangue do cordeiro seriam poupadas da tragédia. Este evento simbolizou a libertação e a proteção divina. A partir desse momento, a Páscoa foi estabelecida como uma celebração anual, um memorial de lembrança da libertação dos israelitas do Egito. Era obrigatório que os israelitas consumissem um cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. Cada um desses elementos tinha um significado profundo, e a celebração deveria ser perpetuada pelas gerações futuras, como um símbolo da ação de Deus na história do seu povo. Mas a história da Páscoa não terminou aí. Séculos depois, um homem chamado Jesus de Nazaré, que veio de uma linhagem judaica, celebrou a Páscoa com seus discípulos. No Novo Testamento, vemos que ele foi chamado por João Batista de Cordeiro de Deus. E, de forma impressionante, Jesus foi preso, julgado e crucificado durante a festa da Páscoa, cumprindo uma antiga profecia que dizia que o Messias seria o sacrifício perfeito, tomando sobre si os pecados de toda a humanidade. Assim como o Cordeiro Pascal, nenhum osso de Jesus foi quebrado, e seu sangue foi derramado para a redenção dos pecados.
Na última ceia que Jesus teve com seus discípulos, ele transformou os elementos tradicionais da Páscoa em símbolos ainda mais profundos. Ele pegou o pão e o vinho e os usou para instituir a ceia do Senhor, que seria um novo memorial. A Páscoa judaica apontava para a redenção futura, mas a ceia do Senhor aponta para abrir a obra já consumada de Cristo e a esperança da sua volta gloriosa. Isso nos leva a uma pergunta importante: os cristãos devem ou não celebrar a Páscoa? A verdade é que, em Cristo, a Páscoa se tornou algo muito maior do que uma simples festa. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 5:7, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outras palavras, a Páscoa judaica era uma sombra do que estava por vir. O verdadeiro sacrifício já foi feito, e os cristãos não precisam mais celebrar a Páscoa de forma tradicional. Ao invés disso, eles são chamados a participar da ceia do Senhor, uma lembrança da morte de Cristo e uma declaração de fé em sua ressurreição. No entanto, ao longo dos séculos, a Páscoa foi se misturando com tradições pagãs, e muitos costumes, como ovos e coelhos, passaram a ser associados à celebração. Embora alguns digam que esses símbolos representam vida e fertilidade, eles não têm nenhuma conexão com a celebração bíblica da Páscoa. Infelizmente, até mesmo algumas igrejas têm incorporado esses símbolos em suas celebrações, desvirtuando o verdadeiro significado da data. Por outro lado, há aqueles que tentam se aproximar da tradição judaica e celebrar a Páscoa de forma semelhante ao que os israelitas faziam. No entanto, como vimos, a Páscoa era apenas uma sombra do que estava por vir, e o sacrifício perfeito já foi feito em Cristo. Apesar de tudo isso, a Páscoa continua sendo uma oportunidade poderosa para refletirmos sobre o sacrifício de Jesus e o plano de redenção de Deus para a humanidade. Devemos aproveitar esse momento para compartilhar o Evangelho e apontar para Cristo como o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você aprendeu algo novo neste vídeo, ou se já conhecia essa história, deixe seu comentário abaixo. E se você conhece alguém que ainda não entende o verdadeiro significado da Páscoa, compartilhe-lhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa verdade profunda. E, para quem deseja se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, convido você a estudar teologia conosco de forma online, com videoaulas e materiais didáticos completos. Os detalhes estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.